Celeron, o campeão de produtividade da sua lavoura. Então vamos ao assunto do Zebu para o Mundo de hoje. Nós vamos falar sobre licenciamento ambiental. Você não sabe o que é isso? Daqui a pouco você vai se familiarizar com alguns assuntos que a gente traz no programa de hoje. Nós vamos conversar com a Pamela Magalhães Souza Almeida Pádua. Tudo bem, Pamela? Bom dia. Bom dia. A Pamela, ela é engenheira agrônoma, formada pela Universidade Camilo Castelo Branco, que fica em Fernandópolis, São Paulo. Ela é especialista em planejamento e licenciamento ambiental e está concluindo o MBA Internacional em Gestão Ambiental. Bom, uma engenheira agrônoma que trabalha com regularização ambiental, com essas questões de meio ambiente. Qual que é o seu trabalho no dia a dia, Pamela? É ir nas fazendas, trabalha com indústrias também, com empresas? Qual que é o seu trabalho? Meu trabalho, na verdade, consiste no licenciamento em geral. Eu intermedio o produtor ou o empreendedor e o órgão ambiental do estado. Minha empresa atua no estado de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Goiás nós estamos entrando agora. E existe um procedimento para cada estado. Os estados mais avançados são Minas Gerais e São Paulo. Claro que São Paulo vem em primeiro lugar. E depois Goiás e Mato Grosso do Sul. Que todos os órgãos, a gerência fica nas capitais. Então o procedimento é mais demorado, é mais complicado, é novo. O procedimento é novo, mas eles são baseados, tem muita coisa que é baseada nos órgãos dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Você, na verdade, ajuda os produtores, a gente pode dizer assim, a lidar com essas leis que às vezes são tão difíceis de compreender, principalmente quando se fala em questões ambientais, Pamela? Isso, eu oriento e faço solicitações com relação às explorações, né? Então, as explorações consistem tanto no corte de árvores, quanto a desmatamento, que às vezes é proibido, às vezes volta a liberar, para a outorga, quer dizer, regularização do uso de água, para as intervenções em áreas de preservação permanente. Então, de acordo com a rotina do empreendimento, da propriedade que o proprietário necessita, ele me procura e a gente entra em contato com o órgão e pede as autorizações. E como é que funciona? Você falou que tem diferenças de um estado para outro. Por exemplo, São Paulo está um pouco mais avançado, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Um pouco menos, né, desenvolvido quanto a São Paulo e Minas Gerais. A lei não é uma só para todo mundo? O que muda de região, de estado para estado? Então, a lei, na verdade, existe a lei federal, que é uma só. E as leis estaduais, elas não podem ser mais permitivas que as federais, elas podem ser mais restritivas. Então, dependendo vamos colocar, da rotina do estado, do desenvolvimento do estado, são feitas legislações para ter controle sobre ele. Então a lei é colocada pela uma lei federal. Agora, se está cumprindo ou não, a forma como ela vai ser cumprida, aí é o estado. Não, aí o estado, ele coloca as leis para coordenar cada estado. Então, ela pode fazer leis que sejam mais restritivas que as federais. Então, quer dizer, que possa permitir menos do que as federais. Fica pior, então. Vamos dizer que aí você falou que no estado de São Paulo, então nós temos leis mais restritivas no estado de São Paulo? Não que seja mais restritivo. Na verdade, eu falo a diferença de procedimento junto ao órgão. Por exemplo, para propriedades rurais, as solicitações são feitas junto com o DPRN, para Minas Gerais, junto com o IEF. E para Goiás, a Agência Ambiental, para o Mato Grosso do Sul, IMASU. Então, os procedimentos são diferentes. No estado de São Paulo, é mais genérico, é um procedimento só que você pode ser usado para várias explorações. Em Minas, não. Minas é para cada atividade. Então, para criação é para cultura são outros, e é em função da classe e do potencial poluidor degradador. Então, essas são as diferenças. Então, para cada estado, só que um usa o que tem de melhor no outro. Só que até adaptar para cada estado
é complicado. Na verdade, quem sai sempre prejudicado é o empreendedor, porque tudo tem prazo de adaptação. Infelizmente, a gente depende de clima, depende de tempo e de funcionamento, então, de financiamento. E geralmente os prazos dos órgãos não são cumpridos, porque a fiscalização é pequena, os procedimentos são novos, nem os próprios funcionários sabem informar, apesar de estar exposto em sites, ser publicado em diário oficial, mas o sistema, além de ser dinâmico, é novo. Não é uma coisa que o produtor, por exemplo, isso não estou falando só do produtor rural, quem mora nas cidades também, a gente não pega o diário oficial para ficar vendo se tem lei nova ou não. Não fica acessando o site, lê notícias de um modo geral. E se essa notícia está inserida na mídia, aí acaba, se ela é divulgada, né? Aí sim, mas senão ninguém fica procurando, né? Não, ninguém fica procurando. Eu acho que ela deveria ser noticiada na televisão, porque existem prazos para ser cumpridos. Isso que eu falo, e as autuações vêm. Então, o produtor é autuado sem saber. Sem saber, sem ser notificado antes, ele já chega sendo autuado. Então, acho que as legislações deveriam ser passadas na televisão, ser televisionadas. Então, eles notificarem antes o empreendedor, informarem antes de chegarem autuando. Ô Pamela, o que a gente tem hoje de problema maior de licenciamento? Qual que é, a gente pode dizer, é a reserva legal ou tem alguma outra questão que a lei não está sendo cumprida, que é um problema maior? Tem alguns pontos mais críticos? Os pontos mais críticos são a reserva legal e a área de preservação permanente. Que, na verdade, a forma como é passado, o empreendedor se sente lesado, porque ele acha que ele está perdendo 20% da área e, além, tem mais as áreas de preservação permanente que precisam ser respeitadas. Quer dizer, você não pode utilizar, você tem que isolar essas áreas. Então, se você fizer intervenção, você vai ser autuado. Só que existem algumas formas agora, no estado de São Paulo, é recente, no Mato Grosso do Sul também, de utilização da reserva legal de forma sustentável, onde você usa uma cultura que você possa aproveitar economicamente e você ajuda na regeneração. Só que tudo isso, todos esses projetos envolvidos têm que ser apresentados para o órgão do Estado com bases legais, sejam coerentes com o meio ambiente de bases legais e eles precisam ser autorizados e fiscalizados pelo órgão. Só que os empreendedores eles já ficam tão revoltados que eles não procuram alternativas, sabe? Não entram com alternativas. Então fica estagnado. E como a legislação muda muito, ele fala, não, vou esperar, porque às vezes pode mudar essa questão da reserva legal. Só que eu acho muito difícil essa questão, então tem que aproveitar agora, que exige essa lei que está permitindo o aproveitamento da reserva legal de forma sustentável, com sistemas agroflorestais, acho que deveria aproveitar agora. Porque tem uma lei aí, que é a federal, 6.514, que você tem que regularizar a reserva, pelo menos está protocolada, até dia 22 de janeiro de 2009. Só que esse prazo já tá sendo revisto, porque é muito curto e, como eu já havia dito, a fiscalização é muito pequena. Não existem muitos técnicos para analisar, o procedimento tem prazo, então... Isso no Brasil todo? Isso no Brasil todo. Bom, vamos por partes, então. A reserva legal tem que ser 20%, 20% da área. Mas só na região do Centro-Oeste e Sul. Agora já no norte do Centro-Oeste e Nordeste, na região amazônica, é 80%, então muda de acordo com a região. Mas na nossa região aqui é 20%. Então, assim, principalmente no estado de São Paulo, a maior dificuldade é que as terras já não tem nenhuma cobertura florestal, já foram desmatadas há muito tempo. Então, o valor da área é muito alto. Então, isso só cria resistência maior. Mas e a área de preservação permanente? Não entra dentro desses 20% da reserva legal? Não entra nos 20%, a não ser casos excepcionais. São pequenas propriedades, são até 30 hectares, e dependendo da porcentagem. Se chegar até 50% da propriedade, você consegue jogar a reserva legal. Mas só para pequenas propriedades. Então, existe algumas exceções. Então, a área de preservação permanente é uma coisa, a reserva legal é outra, tem que ter as duas coisas separadas. Isso, tem que ter as duas coisas separadas. Só que geralmente a área de preservação permanente, você pode isolar, só que fazer corredores para, no caso, na criação de animais, ter acesso à água.
Então, desde que não pisoteie, não dificulte a regeneração. Então, precisa ser consciente, a utilização consciente. Agora, você falou que tem que protocolar a reserva legal. Eu gostaria que você falasse daqui a pouco como que o produtor pode fazer isso, se ele tem que chamar um técnico, precisa de alguma orientação. Então, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. E você que está em casa acompanhando o programa, pode ficar à vontade para participar. Eu sei que muita gente tem dúvidas sobre esse tema, então ligue no 16-2105-2214 para fazer a sua pergunta ou acesse o nosso site www.zebuparamundo.com e envie a sua pergunta. Celeron, o campeão de produtividade da sua lavoura.